Oi, pessoal do PVS, tudo bem com vocês? Eu me chamo Monique, estou aqui mais uma vez para a gente discutir um tema novo nessa videoaula. Hoje a gente vai falar de fundamentos de cartografia. Cartografia, que é essa ciência aí, de maneira geral, que é responsável pela produção de mapas. E para começar, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem interpretar um mapa? Não sei se vocês já repararam, espero que sim, mas assim, todo mapa ele possui uma série de elementos aí que são responsáveis por uma boa interpretação do que esse mapa quer dizer para a gente. Aqui, por exemplo, a gente tem um mapa político, né? E basicamente eu só sei, de maneira geral, porque eu olhei o título desse mapa, que é um dos elementos fundamentais para a gente interpretar de uma maneira correta o mapa, seja numa questão, seja num conteúdo, etc. Todos os mapas, eles possuem todas essas informações, esses elementos. A gente tem, por exemplo, a legenda de um mapa que é imprescindível para a gente identificar de maneira correta as informações que esse mapa está passando para a gente. O mapa também vai ter a sua fonte, vai ter as coordenadas, que são esses sistemas de linhas aqui, que são os meridianos, os paralelos. Então, todas essas informações, quanto mais informação vocês observarem de um mapa, mais fácil vai ser para vocês interpretarem esse mapa da maneira correta. Olha esse outro exemplo aqui que eu trouxe para vocês de um mapa temático, ou seja, ele está mostrando para a gente um tema, um assunto, nesse caso aqui, a urbanização. Como eu sei disso? Porque eu li o título. Se eu não tivesse lido, eu não saberia qual fenômeno esse mapa estaria representando aqui pra gente. E aí, quando eu olho para a legenda desse mapa, eu consigo perceber se ele é sobre urbanização, que quanto mais escuro for essas áreas do mapa, maior vai ser a intensidade desse processo de urbanização, nesse caso aqui no território do Brasil. Como eu descobri tudo isso? Interpretando, prestando atenção em todos os elementos que esse mapa está oferecendo para a gente de informação. Então, isso é imprescindível para vocês quando vier uma questão que tem algum tipo de mapa, algum recurso como esse, vocês olharem todas as informações, não só a imagem, para vocês conseguirem fazer uma interpretação correta desse mapa numa questão ou até mesmo num conteúdo e etc, tá? Já que a gente está falando de mapa, vocês já se perguntaram o que é um mapa? Gente, o mapa, ele é uma projeção da imagem da Terra sobre uma superfície plana. Ou seja, a gente tem o globo, né? A gente tem toda a superfície da Terra no formato aí original, que é tridimensional, né? Todas as dimensões, as 3 dimensões. E a gente transforma essa superfície num formato plano, né? A gente tem esse formato da superfície da Terra original e a gente revela essa superfície nesse outro tipo de superfície plana, que é o que a gente chama de mapa, tá? Essa projeção, porque a gente está falando de uma projeção, né? A gente está falando aqui de imagens de continentes, de oceanos que vão ser projetados numa superfície plana. É o que a gente chama de projeção cartográfica, tá bom? Como vocês podem ver nessa imagem aí, a gente tem exatamente o que eu acabei de dizer para vocês, né? Que seria um globo que possui todas aquelas características de imagem que a gente conhece, de oceano, continente, país, etc. E a gente meio que, de certa forma, envolve esse globo com uma superfície plana. Imaginem aí uma folha de papel, por exemplo, e aí a gente consegue projetar essas imagens daqui nessa superfície, gerando o que a gente conhece como um mapa. Existem vários tipos de projeções, como vocês podem ver aqui, tá? De acordo com formatos diferentes, imagens diferentes que vão gerar, né, mapas distintos também. E é isso que a gente vai entender um pouco melhor agora. Antes, a gente vai rever alguns conceitinhos básicos de cartografia para a gente entender melhor esse assunto das projeções. Em primeiro lugar, vocês se lembram do que são os paralelos e os meridianos? É um assunto bem simples, a gente nem vai se aprofundar muito, é só mesmo o básico para a gente entender projeções. Lembrando que essas linhas são linhas imaginárias, tá? Algumas a gente chama de meridianos, que são essas linhas que a gente pode identificar como verticais, e os paralelos, que vão ser essas linhas horizontais. Para o momento de hoje, essa informação já basta para a gente seguir na nossa aula.
Então, seguindo aí, uma característica importante, né, de uma projeção, existem várias, é o formato dessa projeção, como eu mostrei para vocês, né? Existem várias formas de a gente envolver, da gente tocar essa superfície plana sobre o nosso globo, para que a gente consiga ter a imagem desse globo, da superfície da Terra projetada sobre essa superfície. Um tipo de projeção que é muito comum, né, que é, no caso, a projeção cilíndrica, que a gente consegue perceber que ela tem esse nome porque ela envolve a Terra, né, a superfície, a folha de papel envolve a Terra, gerando esse formato aqui que é tipo um cilindro mesmo, por isso que ela recebe esse nome, tá? Outra coisa que é importante, que eu já vou falar com vocês desde já, é que em toda projeção a gente vai ter um ponto de contato da superfície plana, pensem numa folha de papel, sobre esse globo. Quanto mais próximo nessa área que eu toco, que eu tiver da área de toque da minha superfície com o meu globo, menor vai ser a deformação desse mapa. Então, voltando aqui, a gente consegue perceber que nessa projeção cilíndrica, essa folha de papel, ela toca o nosso globo aqui na linha do Equador. Então, a gente pode concluir que essa vai ser a parte do nosso mapa que a gente vai ter menos imperfeições, ou seja, a imagem projetada vai estar muito próxima da imagem original da própria superfície da Terra, tá? Além disso, a projeção cilíndrica, como a gente consegue identificar que se trata, né, de uma projeção assim quando a gente pega o mapa? É que a gente tem essa característica dos paralelos e dos meridianos, eles se cruzam de uma maneira perpendicular, formando uma cruz perfeita, tá? Então, isso já é suficiente para a gente pegar o mapa dessa projeção e conseguir identificar que se trata de uma projeção cilíndrica. Como ela é uma projeção, né? Essa superfície, digamos, plana, esse cilindro, pega toda a área do meu globo, né? De cima a baixo, do norte ao sul, como vocês podem ver, ela é muito adequada para representar todo mundo, né? Todo o globo da Terra, os planisférios e etc. Geralmente são produzidos com esse tipo de projeção. Existe também, gente, a projeção cônica, que vocês podem ver aqui. Por que tem esse nome? Não preciso nem explicar, né? Porque vocês podem ver que é como se a folha de papel envolvesse aí o nosso globo, gerando esse formato, tipo como se fosse uma forma de cone mesmo. Ela envolve toda a superfície da Terra? Não, gente. Essa projeção aqui, ela fica limitada a determinadas porções aí da superfície da Terra, gerando uma imagem que também vai ser diferente. Quando a gente pega um mapa que é produzido por essa projeção, a gente percebe o quê? Que os meridianos, eles possuem esse formato de retas, mas de retas mais inclinadas, tá? E os paralelos, eles formam esses arcos aqui. Então, isso é suficiente para a gente olhar para o mapa com essas características e identificar que ele foi gerado por esse tipo de projeção, que é a projeção cônica. Ela vai ser adequada para a gente representar todo mundo? Não, porque ela é mais curtinha, como vocês podem ver. Ela costuma ser usada, por exemplo, para representar só um hemisfério, ou o hemisfério norte, por exemplo, ou o hemisfério sul, tá? Também existe uma outra projeção, que é a projeção plana, gente. Olha o que é interessante nela. Ela não envolve o nosso globo, ela apenas toca em um único ponto. Essa é a principal característica dessa projeção, que é a projeção plana. Como vocês podem ver aqui, geralmente a projeção plana, ela possui essas características aqui de formato de meridiano e paralelo, o que também é super importante para a gente olhar o mapa assim e identificar o tipo de projeção que originou o mapa. Os meridianos, eles possuem esse formato de retas, como vocês podem ver, né? Convergindo do centro, inclusive. E os paralelos, eles formam o quê? Formam círculos nessa imagem. Então, são elementos importantes para a gente concluir que tipo de projeção é essa. E lógico, gente, lembra que eu falei que quanto mais próximo do ponto de contato da superfície com o globo, menor vai ser a deformação? Esse tipo de projeção, então, ela vai ser usada para representar todo o planeta? Não, ela é muito usada para representar pontos, regiões mais específicas do nosso mapa, do nosso globo.
porque ela toca apenas em um pontinho aí do nosso planeta para representar as imagens da nossa Terra, tá? Existe uma outra característica das projeções, nós não vamos falar de todas elas, mas vamos focar nas principais. E uma outra característica importante são as deformações das projeções. Por quê? Toda projeção, ou seja, todo mapa que é gerado por uma projeção possui deformações, gente, isso é inevitável, tá? Todo tipo de mapa, porque o mapa é o quê? A gente está aqui transformando, né, um formato que é tridimensional no formato plano. Isso vai dar 100% certo? Não vai dar, né? A gente estica a Terra dentro de um mapa, sobre um mapa, e, consequentemente, isso vai gerar algum tipo de deformação. Então, é importante a gente saber quais deformações são essas, para a gente saber qual é o mapa, talvez, a projeção mais adequada para criar o mapa que interessa para a gente. Existem as projeções que elas são, por exemplo, chamadas de equidistantes. Por quê? Porque elas têm várias deformações, elas geram deformações, mas elas conseguem preservar as distâncias entre pontos de um mapa. Então, se a gente pega um mapa com uma projeção equidistante, se a gente mede dois pontos, aí, a distância entre dois pontos do mapa, e joga isso para a realidade, a gente vai conseguir aí ter um resultado muito próximo, de fato, com o da realidade. Por isso que ela é classificada como uma projeção equidistante. Existem também as projeções que são as projeções conformes. O nome meio que já sugere o que essa projeção ela consegue preservar, né? Ela vai preservar o formato dos continentes, dos oceanos. Então, a gente pega uma projeção, um mapa gerado por uma projeção conforme, a imagem que a gente vê é muito próxima aí da realidade do globo da Terra. Ou seja, o formato aí dos continentes oceanos, por exemplo, vai ser muito condizente com a realidade. E existem também as projeções que a gente chama de projeções equivalentes. Qual vai ser a principal característica delas? Elas vão preservar as áreas dos continentes e dos oceanos, ou seja, os tamanhos desses espaços. Então, ela não se compromete, por exemplo, em entregar um mapa com os formatos totalmente perfeitos, né? Mas pelo menos as distâncias, ou seja, ou melhor, o tamanho, né, dessas áreas, elas vão estar, o tamanho vai estar sendo preservado nesses mapas aí. Então, a gente pode confiar que esse tipo de qualidade, essa projeção equivalente, no caso, ela vai conseguir entregar. Trouxe para vocês aqui, para a gente encerrar, dois exemplos desse tipo de projeção. Aqui a gente tem a projeção de Mercator e a projeção de Peters, que são, assim, relativamente bem famosas, às vezes caem em vestibular as características delas. O que a gente pode concluir olhando para essas duas projeções, esses dois mapas, a partir do que a gente viu até agora? Ambas são projeções cilíndricas. Monique, como eu sei disso? Porque a gente consegue identificar toda a área do nosso planeta, basicamente, né? Então, a gente consegue se lembrar que é cilíndrica, que tem essa capacidade de alcançar do norte ao sul do nosso planeta. Então, a gente pode concluir que ela tem esse tipo de classificação. Ela pode ser classificada como uma projeção cilíndrica. A projeção de Mercator, se vocês observarem bem, o formato aqui dos continentes, dos países, enfim, possui um formato muito bem definido. Ela pode ser classificada como uma projeção, então, conforme. Só que quando a gente olha aqui, ó, para a projeção de Peters, a gente percebe que o formato está meio estranho, né, dos continentes, está meio esticado, está meio alongado. Por que isso? Porque ela não é uma projeção conforme, mas ela se compromete a mostrar, se não o formato é adequado, mas o tamanho, a área desses continentes, desses oceanos, de uma maneira mais adequada e mais precisa. Então, o formato não está legal, mas o tamanho corresponde de uma maneira muito próxima à realidade. Inclusive, a projeção de Peters, ela tem um papel aí político que ela vai vir contestando a projeção de Mercator, que, como vocês podem ver aí,
coloca, por exemplo, o continente africano de um tamanho muito pequeno, o formato está ok. Mas o tamanho, quando a gente joga para a projeção de Petrie, né, que é a projeção que preserva o tamanho, a gente vê que o formato não está legal, mas olha o tamanho do continente, que na verdade, na realidade, né, é muito maior do que o representado aqui por essa projeção que foi criada aí no contexto eurocêntrico de mundo, né, onde a gente tinha a Europa desempenhando um papel político e econômico no mundo muito forte, então ela tinha essa tendência talvez de representar esses continentes, talvez de uma forma um pouco mais tendenciosa, mais equivocada. E a projeção de Petrie, ela vem justamente tentar contestar isso, mantendo aí o tamanho desses continentes, indicando aí de verdade, talvez, essa importância territorial de alguns continentes, o que não era representado na projeção de mercado. Bom, gente, essas são algumas aí das informações que a gente tem de conteúdo de cartografia, né? Uma aula básica, são fundamentos aí de cartografia. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, até breve, talvez aí a gente possa se encontrar de novo. Bons estudos. E é isso, gente. Até mais. Tchau!